O curso de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, a partir de agora, apresenta Filosofia na Rádio. Programa Coisa em Si, onde a filosofia e a comunidade se encontram. A apresentação, professor Carlos Alberto Miraglia. Técnico de som, André Lufema. Produção, Federal FM. Olá a todos, estamos aqui em mais uma edição do programa Coisa em Si, pela Federal FM, a rádio da Universidade Federal de Pelotas. E hoje o nosso programa ele vai ter um colorido um pouco diferente, assim, não vai, digamos, a ênfase não vai ser propriamente em um tema filosófico, pelo fato de que nós estamos aproveitando a visita de uma pesquisadora americana que estava fazendo um mini curso agora aqui, né, na Universidade Federal, a doutora Alice Gates, professora da Universidade de Portland, em Oregon, que tem mestrado em Sociologia e Trabalho Social, e doutora em Sociologia e Trabalho, como está aqui, né? Bom, assim, ó, para a gente ter um melhor aproveitamento dessa entrevista, temos também como convidados dois graduados em Ciências Sociais e com mestrado em Sociologia, que são o Yuri Medeiros e o Pedro Marchioro. Então, eu vou fazer assim, ó, eu tinha sugerido, pelo que eu fiquei sabendo, né, por boatos, que a professora Alice, a doutora Alice, ela tem um trabalho, investigou essa questão assim da problemática da imigração ilegal americana, né? O tipo de... recentemente a gente viu que tem o Obama está... ele chegou a aprovar, agora não me lembro se ele aprovou. Há 2 semanas atrás aconteceu uma lei um pouco controversa. Isso, exatamente. Tem uma coisa bastante controversa e também levando em conta que aqui no Brasil a gente está vendo que é algo que é relativamente recente, esse tipo de problema, né? De começar a aparecer levas de migrantes, especialmente vindo da África, né? Então, são grupos que estão tendo algumas dificuldades. Haitianos também. Isso, muito haitianos, tá? Então, eu queria que vocês, assim, aproveitassem nosso espaço aqui para fazer essa interface, né, com a doutora Alice. E eu deixo, então, passo a palavra para vocês. Quem gostaria de começar a fazer uma apresentação ou começar a perguntar? Eu trabalho com imigração, é por isso que eu me interesso muito no trabalho da Alice. Pedro. Isso, eu sou o Pedro. E a Alice, o interessante dela é que ela tem um trabalho muito... Ela tem um método de vivência de campo, né? Você morou no México, né? Estudou a migração no México e de certa forma, é um trabalho muito próximo da realidade, né? Vinculado à realidade. Então, a gente... E com essa lei do Obama agora, que foi mencionada, que há 2 semanas atrás foi aprovada e está dando um certo debate lá nos Estados Unidos. Acho que todos os teus temas que você apresentou aqui nesse mini curso que a gente fez contigo são altamente relevantes. Vocês poderiam detalhar um pouquinho mais depois essa lei, assim, para ficar, por exemplo, para o meu esclarecimento, qual é exatamente a controvérsia que ela traz, né? A controvérsia seria o seguinte... Yuri. Eu sou Yuri. A controvérsia seria que tem subido recentemente nos Estados Unidos o desemprego entre eles. A pobreza tem aumentado. A doutora vai falar sobre isso depois, com certeza. E, lógico, esses imigrantes, ao entrar nos Estados Unidos, eles estão ocupando, sabe, postos de trabalho e estão competindo com pessoas que também estão abaixo da linha de pobreza, do nível, digamos, de pobreza considerado pobreza para os americanos, que é, se não me engano, $40 mil de renda anual, né? Enfim, a polêmica está aí, né? Foi aprovado sem o Congresso, por cima do Congresso, né? E os americanos estão lá revoltados com essa situação toda, né? Enfim, a questão da desigualdade acho que é o tema central, assim, do trabalho da professora Alice, né? Muito interessante mesmo ver a opinião de uma socióloga, né? Estadunidense, vendo, assim, a realidade do próprio país dela. A desigualdade, que para nós brasileiros é um tema tão, sabe, batido já, né? Para eles, não sei
parece um pouco novidade, assim, eles estão tomando consciência dessa desigualdade agora, quando percebem que em alguns bairros, por exemplo, onde a renda é maior, Estão tomando consciência ou ela está aparecendo? Professora. Mas enfim, essa percepção é crescente, digamos, nos Estados Unidos, com a crise que teve em 2008 agora, onde o mercado faliu praticamente e o Estado foi lá, dentro desse meio neoliberal, foi lá e salvou o mercado, né? Salvou os bancos. Isso gerou uma revolta muito grande nos Estados Unidos, as pessoas foram pra rua naqueles movimentos Occupy Wall Street. Enfim, tem tantas coisas que você poderia falar pra gente dessa... É um cenário muito complexo. Eu acho que tem 3 coisas que ela coloca, que é o migrante, e o migrante entra naquele conceito amplo e difícil de realizar, que é o do pobre. A gente queria perguntar para você como é que se conceitua o pobre objetivamente, né? Objetivamente, como é que se conceitua em termos de renda, em termos de consumo, como é que fica essa coisa? Quer dizer, só um pouquinho então, o problema é que, em geral, os imigrantes são pobres, né? Eles são mão de obra barata, né? Dentro do mercado eles se colocam como uma mão de obra barata e aí surge um monte de contradição. Eu acho que... Então, a pergunta é que se considera pobre, o sea, ser pobre, ¿cuál es la...? Bueno, como hablé en el minicurso, la definición y la medida de la pobreza ha cambiado poco durante las últimas 4 o 5 décadas en Estados Unidos. Entonces, tenemos la definición oficial. Usamos una definición absoluta, entonces tienes que caer debajo de un cierto nivel de ingreso para calificarse, o sea, para ser considerada pobre. Pero también hablamos mucho sobre el significado en la sociedad, o sea, cómo piensa la gente sobre los pobres y la pobreza. Y estábamos hablando hoy sobre el hecho de que la pobreza, la idea dominante sobre la pobreza en Estados Unidos es que si eres pobre es tu culpa, o sea, es por algo que hiciste o no hiciste, es por falta de ética de trabajo, iniciativa, voluntad, eso. Entonces, tenemos la cultura por varias décadas de culpar al pobre por una situación estructural. Localizamos la pobreza sobre todo en el comportamiento del individuo y también en la cultura, o sea, las normas, los valores. Pensamos que ser pobre significa que tienes normas que no concuerdan con la cultura dominante, y con eso me refiero a estar muy preocupado por el futuro, pensando en los logros, enfocado en el trabajo. Entonces, yo digo que esta idea muchas veces está muy equivocada, pero es la idea dominante sobre el pobre en Estados Unidos. Y como estaban comentando, yo creo es la conciencia sobre la pobreza y la desigualdad está creciendo por lo mismo, por la caída de la economía en 2008 y los efectos y los movimientos, bueno, el momento Occupy, que el movimiento, no sé si se entiende Occupy. Ocupen Wall Street. Pero lo que también hablamos durante el minicurso es que la desigualdad, o sea, la pobreza es parte del problema, pero la otra parte que se está empezando a ver es que los ricos se están haciendo más ricos, o sea, el paso de crecimiento del 0.1% de la población es enorme. Es algo que no se ha visto realmente en la historia estadounidense. Entonces, está cambiando. Um grupo menor está concentrando cada vez mais riquezas. Sí, por ejemplo, vimos un documental y, bueno, es una... se escucha esto, 400 personas en Estados Unidos tienen 50% de la riqueza. O sea, estamos hablando de ahora 400 personas. Y la mitad de la población tiene menos de 0.5% de la riqueza. Entonces, la desigualdad, estamos más conscientes, pero también es más extrema que antes. Entonces, isso é. Quer dizer, naquele desenho de pirâmide famoso para explicar a desigualdade social, essa base cada vez aumenta mais e
e o cume dele cada vez mais estreito, é isso? Até porque o cume, digamos, lá nos Estados Unidos... A ponta da pirâmide. Lá é a maior economia do mundo, né? Então, na verdade, eles sentem muito mais a questão da desigualdade, porque os super ricos estão vivendo lá, né? As super mansões, lá é um paraíso, digamos, para o pobre, digamos, você sentir a diferença, né? O interessante que ela está colocando é que depois da crise de 2008, que a gente chama de crise, né? Tem um aspecto negativo, mas é negativo para uma classe dessa... Porque os ricos ficaram mais ricos, é isso, né? Passaram a concentrar mais renda. Então. En el momento no sabíamos que eso iba a pasar, que los ricos se iban a volver más ricos todavía. Fue la primera vez, yo diría, desde los años 60, que el pueblo realmente se empezó a preocupar por la desigualdad y empezó, yo creo que empezó a ver que el gobierno está al lado de los ricos. El gobierno salvó a los bancos y no a la gente común que estaba perdiendo su casa por cuestiones que el banco les había dado un préstamo que realmente no era legal, pero aún fueron desalojados por eso. Y el gobierno no hizo nada. Coincidentemente, mais ou menos na mesma época, se eu não estou enganado, também houve uma espécie de descaso assim com o furacão Katrina, né? Mostrando y es bueno que mencione Katrina, porque también cuando hablamos de la pobreza y desigualdad en Estados Unidos tenemos que hablar de raza y el efecto del racismo institucional, cultural. Y yo diría que la historia de la esclavitud está viva todavía. Y la idea de bueno, un sociólogo que fue asesora mía en la Universidad de Michigan hace el argumento de que ser pobre realmente significa que ya no eres ciudadano, porque ser ciudadano en Estados Unidos significa ser parte del mercado, que tú tienes algo de valor para intercambiar en el mercado. Si tú eres pobre, y en el caso, ella hizo un caso sobre Katrina, que la gente afroamericana, aunque sean nacidos en Estados Unidos, dejan de ser considerados como ciudadanos porque son tan pobres, en este caso, en New Orleans, que realmente no cuentan. O sea, el gobierno no se preocupa porque no son ciudadanos. Quer dizer, a responsabilidade é toda hora otorgada ao indivíduo. Até no caso de um furacão, ele passa a se responsabilizar pelas consequências aí. Sí, vemos la intersección de las ideas sobre la pobreza y por qué la gente llega a ser pobre y el racismo que siempre, bueno, desde siempre yo creo, ha habido en la política social una preocupación por la familia afroamericana, la idea de que o los hombres no son responsables, no trabajan, lo cual es gracioso de ver, o sea, porque trabajan más duro que cualquier otro grupo, pero existe la idea, la historia que no trabajan, que son flojos, y que preguiçosos, né? Y las mujeres tienen muchos hijos. Já ouvi essa história por aqui também. Sí, ¿verdad? O sea, ocurre en todos lados, yo creo. Enfim, um dado muito interessante que você apresentou pra gente é que entre os países desenvolvidos, os Estados Unidos sempre aparecem, geralmente aparecem em último nos rankings de, digamos, de qualidade de vida, de life expectancy, longevidade. Enfim, o Brasil está em número 58. Eles estão em 34 e o primeiro é o Japão, só por curiosidade, né? Trouxe aqui 84 anos a expectativa de vida no Japão, 79 nos Estados Unidos e 76 no Brasil. Eu acho que talvez essa questão... Levando em conta a riqueza, a diferença de riqueza, né, que tem. Deve ser chocante para vocês também, quando vem a Inglaterra, Áustria, outros países assim, estão indo bem, assim. E lembrar que é uma pena, na verdade. No PIB eles encabeçam lá os países elite, né? Mas na questão do IDH eles descem bastante nessa medição, né? É verdade. Então é riqueza pela riqueza e a qualidade de vida já fica... Imagino que deva ter também diferenças geográficas, né? Assim, tem alguns estados muito mais ricos do que outros. Califórnia, né? Sí, bueno, y dentro de los estados hay mucha diversidad. O sea, California tiene la economía que es como la tercera o cuarta economía
más grande que otros países, pero a la vez tiene mucha pobreza. Entonces la desigualdad aparece y como dijo Yuri, es malo para todos. O sea, sociedades con más desigualdad tienen peores cifras, o sea, peores medidas de vida, salud, etc. O IDH, né? Como se chama aqui. O Índice de Desenvolvimento Humano. Bom, então assim, pessoal, nosso primeiro bloco já está terminando. Estamos aqui no programa Coisa em Si, pela Federal FM. E aí nós vamos continuar nossa discussão no próximo bloco, ok? Bom, voltamos aqui ao nosso segundo bloco do programa Coisa em Si. Hoje nós estamos tendo um programa com uma ênfase assim num tema sociológico, de sociologia. Temos como convidada a doutora Alice Gates, que está aqui na nossa universidade promovendo um mini curso para... Qual é o curso mesmo? O mini curso se chama Explorando el lado oscuro del excepcionalismo estadunidense. Pobreza e desigualdade em perspectiva comparativa. Certo. O Pedro ficasse com uma pergunta, né? Sim. Nós estávamos discutindo ela em off, agora tu poderia dar continuidade. Então, de acordo com o teu minicurso, doutora Alice, pareceu claro que existe uma classe média forte e que todo o sistema norte-americano, de certa forma, tem uma dependência em relação à classe média. A minha pergunta é o seguinte, e baseado em alguns filmes do Michael Moore, né? Sobre quase todos os documentários dele, eu assisti quase todos, são muito bons, eles demonstram isso, essa classe média norte-americana, né? Tanto que tem está encolhendo, parece, né? Está encolhendo, mas está indo para onde, né? Esses agentes da classe média estão indo para onde? Está indo para baixo, porque para cima, igual você falou, só encolhe, né? E a classe média é um fenômeno norte-americano, né? É um fenômeno norte-americano. É isso que é interessante pensar, né? Eu queria te perguntar se não existe um tipo de racionalização da própria classe média, do papel que ela tem na política norte-americana. Se ela, a que momento, parece que em algum momento ela vai se conscientizar do papel preponderante que ela tem na política norte-americana. Não sei se me faço... Sim, por exemplo, no minicurso você mencionou as empregadas domésticas, que estão se unindo, porque elas sabem que, como classe... o próprio mercado precisa que essas pessoas fiquem cuidando dos filhos nas suas casas, enfim, digamos, até então é um setor de trabalho que foi, digamos, desqualificado, assim, não tinha direitos, enfim, é uma negociação meio que informal entre patrão e empregado, né? Ele está se referindo a isso, essa consciência, digamos, de classes. A classe média, ela está... A sua própria importância, se reconhece a própria importância, digamos, é isso, né, Pedro? E se organizar coletivamente, como você demonstrou alguns focos dessas organizações, e falar, bom, já que a gente sustenta esse sistema, então a gente quer participar dessa riqueza concentrada na mão de 400 pessoas. Isso é absurdo, né, se você olhar objetivamente esses dados, né? Mas posso fazer uma pergunta assim, uma provocação, porque também às vezes eu fico pensando isso, depende da mentalidade cultural. Porque muitas vezes tu pode pensar assim, ó, que o sonho de classe média é fazer parte desses 400. Sí. O sea, en Estados Unidos no es muy claro, o sea, no podemos definir claramente quién está y quién no está en la clase media, pero todos piensan que son en la clase media. O sea, ganas $15,000 al año, ganas $150,000 y todos dicen, bueno, yo soy parte de la clase media. Parte del problema es y parte del excepcionalismo estadounidense es que perdimos una conciencia de... o sea, nadie quiere ser clase trabajadora. O sea, nadie se identifica con eso. Y entonces esto significa que... Y no quiere ser pobre. Nadie quiere admitir que es pobre. De hecho, yo trabajé en América Latina, en Centroamérica y en México hace tiempo, y algo que me impresionó mucho, yo era mucho más joven, es que la gente hablaba de ser pobre. O sea, yo estaba trabajando con comunidades de base y en Estados Unidos, por ejemplo, gente muy pobre no dice que soy pobre. En México dice, mire, somos pobres y
nos levantamos porque ya basta. Sí. Yo fui a una comunidad zapatista en 1996 y entonces para mí fue algo muy nuevo escuchar gente que estaba necesitada y estaba exigiendo, son activos. En Estados Unidos todos piensan que el sueño americano está dentro de su alcance, entonces, ¿para qué preocuparse de la pobreza y la desigualdad? Si tú mismo piensas que es tu culpa, si no sales adelante... Voltamos àquele ponto de partida. Sí, es algo que hiciste mal o que estás al punto de poder llegar a algo mejor. Perfeito, perfeito. Uma perguntinha, eu não sei se essa você consegue responder em um tempo curto, mas é uma digressão, porque de acordo com o teu minicurso também você apontou uma mudança na figura do pobre ao longo da história, de 200 anos para cá. Então essa questão de, por exemplo, na crise de 29, apareceu os efeitos estruturais da pobreza. Então ficou mais evidente que a pobreza era causada pelas estruturas, não era tão uma coisa tão intrínseca, tão interna ao sujeito, né? Então, se você pudesse colocar para a gente essas mudanças que ocorrem no modo de enxergar o pobre, né? Essa figura. É toda a evolução histórica, talvez do New Deal, sobre esa óptica. Bueno, sí entiendo. Yo creo que una de las cosas que quise enfatizar es que la explicación para la pobreza cambia con el tiempo. Entonces, durante la Gran Depresión, era un momento en que dijimos, mira, si 30% de la población está sin trabajo, quizás no es un problema del individuo, sino la estructura de la economía, de la política. Entonces hubo una intervención muy grande en la economía. Pasaron muchas leyes, hicieron muchos proyectos de trabajo para que la gente volviera a trabajar. Volvimos a ver en los años 60 una preocupación con la pobreza como un problema estructural. Pero desde aquel entonces, desde los años 70 en Estados Unidos, la explicación ha sido totalmente individual, cultural, basado en el racismo y las ideas equivocadas que tenemos sobre la comunidad afroamericana, sobre todo. Entonces, lo que quise hacer con describir esa historia, también hablamos del siglo XVIII, XVII y la influencia de Inglaterra, pero lo que quise hacer es mostrar que realmente la respuesta a la pobreza también estamos limitados por la definición que utilizamos. Si creemos que es un problema del individuo, todas las políticas, los programas van hacia el individuo. Y realmente la historia nos muestra que no son efectivos. O sea, hay bastante prueba, bastante evidencia que la pobreza tiene que ver con la economía. O sea, tiene que ver con la sociedad, las instituciones, las relaciones entre las instituciones. Pero lamentablemente ahora las respostas não reflejam esse conhecimento. Sempre cai na questão novamente eu vejo, né, do fundamentalismo de mercado, né? Seria essa, digamos, eu considero, acho que a academia talvez considere uma ilusão, digamos, de que a sociedade se sustente e que o próprio mercado seja capaz de corrigir todas as injustiças sociais e através da adaptação, digamos, ao discurso. Faz parte de toda a ideologia neoliberal, digamos, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, por curiosidade, porque agora tem esse texto do economista francês, Thomas Piketty, que parece que é um trabalho muito exaustivo, de um levantamento histórico, mostrando que, de fato, o capitalismo não tem mais aquela conversa de discussão ideológica. Tem dados concretos mostrando que ele, ao longo do tempo ele foi acumulando, concentrando riqueza. Ponto. ¿Isso teve alguma espécie de impacto assim dentro da academia americana? Sí, bueno, es interesante el estudio de Piketty porque muestra también la polarización entre progresistas o personas más de la izquierda y personas más conservadoras, porque ellos tuvieron una interpretación muy distinta. Los progresistas dicen, mire, aquí está la prueba, o sea, sabemos que el capitalismo
crea más desigualdad, es la herencia de la riqueza que hace más rico a los, es la razón que vemos tanta desigualdad y la gente está sufriendo. Pero los conservadores no aceptaron la tesis, o sea, entonces no puede como penetrar la narrativa, sino, o sea, lo que hablamos hoy sobre el fundamentalismo del mercado es la idea que hay toda una infraestructura epistemológica que no permite entrar ciertas ideas. Ahora creemos que, como dijo Yuri, el mercado resuelve todo, o sea, contamos y no intervengamos en el mercado porque esto interrumpe un processo natural. Mas mesmo com os traumas dos colapsos, mesmo assim isso, digamos, é um acidente, foi um furacão momentâneo, depois ele retorna e se estabiliza. Sim. Natural não tem nada, né? O mercado, né? O mercado, para nós sociólogos, os mercados são construções sociais. Exacto. Pero tenemos la historia que contamos sobre el mercado y lo que realmente se cree es que es una cuestión de demanda y oferta. Entonces, si lo dejas solo, se encuentra este equilibrio, aunque sí, o sea, los científicos sociales saben que es una construcción, no es la única forma de organizar la economia, pero es somos fundamentalistas nesse sentido. O interessante é que você mostra aí que as mudanças na política, né, ocorrem em paralelo, juntamente com a mudança da concepção do pobre, ou do sujeito humano, que seja, né, essa estrutura epistemológica que você falou. Aí eu acho interessante você, porque teve a medida da Elizabeth da Inglaterra, acho que no século XVIII, foi a primeira medida, vamos dizer assim, do Estado para sanar esse problema com a pobreza. Os efeitos sobre isso, você tem estudos sobre os efeitos dessas medidas, se ela, por exemplo, o Bolsa Família que a gente tem aqui, ou os programas que vocês têm lá, semelhante, se eles retiram, se eles ajudam a resolver o problema da pobreza social. No sé si entendí bien, pero o sea, hablamos en el minicurso sobre el sistema de bienestar social en Estados Unidos y comparamos un poco la bolsa familiar aquí y se ve quizás algunas de las diferencias en cómo percibimos al pobre. En Estados Unidos hubo en el año 1996 una reforma profunda del sistema del bienestar social y esta reforma fue motivada por unas ideas sobre la gente pobre y sobre el programa de bienestar social, y la idea era que el problema no era la pobreza, sino la dependencia del Estado. Que la gente es pobre porque les damos asistencia, no por una cuestión econômica. Entonces, eu creio que... Mas é uma visão que também a gente vê aqui. Né? Sim. Também. Tem esse discurso seguido. Porque as bolsas acabam sempre auxiliando, na verdade, o consumo, né? E não o trabalho. Essa é a crítica que todo mundo faz, né? Sim, revolta muita gente isso. Eu ensino na classe sobre la política del bienestar social y el primer día les explico que todos beneficiamos del sistema de bienestar social a través de la seguridad social o a través de, por ejemplo, el hecho de tener, no sé cómo dicen bomberos aquí, si hay un fuego en tu casa. Sí, es un programa del bienestar social. Todos estamos pagando y todos estamos recibiendo. Y digo eso para tratar de romper con la línea de que hay personas que solamente están consumiendo los recursos de otros. Y mucha gente dice, yo pago mis impuestos, yo contribuyo y yo no quiero que vaya a ayudar a para vagabundos. Esa persona que no trabaja, etcétera. Es simplista. O sea, sí. Entonces, sí. Uma questão interessante, quando você trouxe o Piketty, é que quando a gente fala de desigualdade, parece que é um problema eterno, né? E talvez seja, tomara que não, né? Mas o Piketty, ele deu uma sugestão, né? Que seria taxar os ricos, né? Que seria a solução geral, digamos, né? Só que ele acabou um pouco meio que se queimando por isso também, né? Porque quando você
sugere uma alternativa dessas, o que acontece? Na prática, as grandes fortunas fogem do país quando você vai sobretaxa os super ricos, né? Como é que a gente pensa em acabar com isso? Você tem alguma ideia, algum plano, como acabar com... tentar, nessa direção de diminuir a desigualdade? Como é que seria uma ação mais prática, assim... A revolução? Ou mesmo a partir desses estudos das políticas de Estado que ajudam a resolver, de repente mostram efeitos positivos, né? Por exemplo, retiram famílias da faixa de miséria. De repente, a partir disso, alguns programas aí que você aponta como... E esse outro auxílio, tipo o Bolsa Família deles lá, não é para sempre. Tem um limite, são 5 anos só. Então, quer dizer, no ponto de vista de mercado, a pessoa ela sabe que um dia vai acabar aquele benefício, você tem que arrumar alguma coisa nesse período, né? Algum trabalho, né? Então, pessoal, assim, desculpe ter que fazer mais uma interrupção, mas o tempo está se esgotando, vamos ter que terminar e passar, então, para nossas considerações finais no último bloco. Pois então, voltamos aqui para o nosso último bloco no programa Coisa em Si, pela Federal FM. Quem vos fala é o professor Carlos Miralha, e hoje nós temos como convidada especial a doutora Alice Gates, uma socióloga da Universidade de Portland. E estamos também dividindo essa entrevista o Yuri Medeiros e o Pedro Marchioro, que são sociólogos, né? E, bom, de novo, agora eu passo para vocês a palavra e vamos dar seguimento ao nosso último bloco. Bom, eu queria fazer uma pergunta, aproveitar a oportunidade de ter uma socióloga americana aqui junto com a gente, né? E matar uma curiosidade que eu tenho de como é o campo da sociologia nos Estados Unidos. Como é ser sociólogo nos Estados Unidos? Tem algum estigma lá? Aqui talvez tenha, a gente sabe qual é. Todo sociólogo é socialista. É o barbudo. Lá tem alguma coisa assim também? Bueno, también en Estados Unidos existen o cuentan un chiste que cuando sale un estudio, o sea, investigaciones sobre, digamos, la pobreza o el racismo, hay un reportaje en el noticiero sobre, pero dicen, pero esto fue hecho por un sociólogo. Ya sabemos la política, la línea de los sociólogos, que tenemos la fama de ser preocupados por cuestiones de pobreza, desigualdad, racismo, y significa que lo que la pesquisa o las investigaciones no cuentan tanto porque... Ya son comprometidas. Sí, exacto. No somos objetivos como, digamos, los economistas o los científicos de... la política, cuestiones así. Entonces es um pouco parecido. Essa questão do sociólogo com o economista é interessante, que eu tinha te perguntado. Me parece que o economista, lá como aqui, tem mais legitimidade na sua opinião, né, que se passa por ciência, do que o sociólogo. Tem o Thomas Sawyer, né, um teórico do libertarianismo, ele é um negro que é contra a cota, que é muito utilizado para aqueles que combatem a cota. Ele estava escrevendo um livro sobre os intelectuais, falando mal dos intelectuais. E ele falava isso, eu quero falar mal nesse livro dos intelectuais que ficam falando isso, aquilo. E o interessante é que ele não percebia que ele também era um intelectual. Né? Ou ele acha que ele é o quê, né? Ele é o quê? Isso é interessante. Como é que fica essa questão, o economista, né, essa figura hegemônica hoje, e o economista e o sociólogo? Esse campo de disputa pela legitimidade e tal. Bueno, não sei se... Não sou experta em... Mas a imagem que a gente tem, assim, por exemplo, quando se fala dos economistas americanos... Sim, são Harvard, endeusados. Pero yo creo que la idea clave es que se considera como ciencia objetiva. ¿Sí? Y en cambio, por ejemplo, yo en mis investigaciones utilizo métodos cualitativos, etnográficos. Entonces nadie puede creer que mis resultados realmente cuentan porque lo ven de una forma más humanista, como siempre es una ciencia social, pero no lo toman muy en serio. Entonces yo creo que existe, y parte en Estados Unidos hay sociólogos que, o sea, es una disciplina muy diversa. Hay sociólogos que tratan tanto de ser una ciencia reconocida por sí que realmente
no sé, están imitando los métodos científicos y olvidan un poco del propósito de la sociología, bueno, según mi criterio. Entonces, no sei se contestou. Mas, basicamente, curiosidade minha, então, é um trabalho de, em geral, um trabalho de pesquisa de campo, né? Fazer levantamentos, entrevistas, e aí tem, eu acho que deve ter toda meio que uma metodologia padrão. Inclusive, eu acho que nesse sentido não deve ter muita diferença, né? Assim como se trata um problema aqui para ver, sei lá, ver como é tratada as populações negras aqui no Brasil. Tu vai fazer tu vai saber, vai ver assim qual é a média salarial, né, da família, escolaridade, todas essas, que eu acho que são dados bem objetivos no fundo, né? E aí, mudando um pouco, no último bloco, o Yuri pediu para você colocar alguma... Me parece, no fundo, até mais objetivo do que os que se faz em economia. Pois é. Mas aí entramos no terreno pantanoso. Os nossos colegas economistas não fiquem chateados aí. O Yuri colocou, ele pediu para você fazer uma espécie de previsão ou de colocar algum planejamento de como solucionar certos problemas problemas sociais. E aí você chamou a atenção aqui no intervalo para uma coisa interessante. Não mais essa esfera da resolução dos problemas sociais não está mais tão focada na figura do Estado, que vem sofrendo crise atrás de crise, mas nos agentes políticos de cidades globais, com aquele conceito da SASE, ou de cidades aqui ali. E no seu minicurso você colocou alguns aparecimentos dessas organizações aí. De repente você podia falar para a gente alguma... Sí. Yo creo que mi interés en la situación de los trabajadores es por mi experiencia. O sea, yo me crié en una familia, mis papás eran parte de un sindicato. Yo tenía en mente que los sindicatos eran muy importantes, que todos merecemos tener una voz en las condiciones de vida, pero hoy en día el movimiento sindicalista en Estados Unidos está disminuyendo, está muy débil, y entonces cuando yo entré y empecé a estudiar, yo llegué con la pregunta de que, mira, tenemos más trabajadores marginados, explotados ahora, pero el movimiento que supuestamente es para ayudar a los trabajadores les está fallando. Entonces empecé a averiguar sobre centros de trabajadores que son independientes, locales, no necesariamente están vinculados con una organización nacional, aunque a veces sí. Entonces estamos viendo en Estados Unidos más organización a nivel local. Seria só, desculpe interromper, mas vocês me corrijam, mas seria algo parecido, similar ao que nós temos aqui como cooperativas? Parecido, aunque el enfoque realmente es... por ejemplo... Porque não é a mesma coisa que sindicato também, sí, né? Pero puede entrar la cooperativa en estas organizaciones, pero su enfoque realmente es de mejorar las condiciones para un cierto grupo de trabajadores a través de la política. Interferencia política, claro. O a través de demandar, utilizar una estrategia legal con claro, los empleadores. Diferente de uma cooperativa. Sí, es diferente. Sí, pero las... compartí estos ejemplos porque a mí me dan algo de esperanza de que si la gente no está conforme con la situación actual y si se están levantando y están utilizando nuevos métodos, o sea, no son los convenios colectivos de antes, pero logran novos métodos. ¿Qué tipo de novos métodos? Sí. Bueno, como acabo de decir, hay organizaciones que, por ejemplo, organizan a trabajadores de restaurantes y en vez de, por ejemplo, si en una campaña sindicalista hay ciertos pasos que hay que seguir. Ellos no siguen esos pasos, sino meten una demanda legal al empleador. El empleador mete una contrademanda a los trabajadores, pero incluye la organización en sí. Y esto crea un proceso en que pueden llegar a negociar términos del empleo para los trabajadores. Pero otro ejemplo
es la Alianza de Trabajadores Domésticos. Y es una situación bastante difícil organizar a los trabajadores domésticos porque están trabajando en casas particulares y los que ocupan o contratan a los trabajadores domésticos no piensan en sí mismos como empleadores, entonces tratan al trabajador doméstico como parte de la familia, o etcétera. Pero, aquí en Brasil también pasa en todos más lados. ainda. Pero lo que están haciendo son campañas para educar, para concientizar al público y luego para presionar a cambiar las leyes. Entonces hay 4 estados ahora que se llama la Carta de Derechos para los Trabajadores Domésticos y esto les da el derecho de recibir el sueldo mínimo, horas extras, un proceso de reclamar en casos de acoso sexual, por ejemplo. Eu pensava que isso já existia nos Estados Unidos, esse tipo de amparo legal para os empregados. Não. Eles são mais desprotegidos. Eu achava assim que nós, por exemplo, aqui no Brasil, no ano 2 ou 3 anos, teve, acho que tem agora, está qualificado, né, o emprego de doméstica. E eu achava assim que nós estávamos muito atrasados. Não, mas... Entonces esto es un ejemplo de algo que se está... Pero y ayer hubo protestas en casi 200 ciudades para subir el sueldo mínimo. Y el sueldo Mas que mínimo... não são exatamente como sindicatos. Não funciona como um sindicato isso, né? Não. É interessante ver a mecânica, né? Porque há alguma coisa parecida aqui no Brasil, Gil? E como é que eles fazem para se organizar, trabalhadores domésticos? Teria que ver como é que eles se organizam lá, para ver se não é possível também importar, né? Sim. Acho que isso é bem interessante, velho. É interessante analisar isso, como eles fazem para se organizar. Porque o sindicato está tendo problema com isso, né? Com a fragmentação, com a pulverização do trabalhador a partir da flexibilização do trabalho. Sim. O sindicato tem uma dificuldade em como é que diz? Sim. Y abarcar todos los trabajadores yo no sé cómo es aquí, pero las leyes sindicales, o sea, las leyes que gobernan la sindicalización en Estados Unidos fueron escritas hace 80 años, cuando la economía se veía muy diferente. Ahora, como dices, hay más trabajo informal. Les llamamos jornaleros, que se paran en las esquinas y buscan trabajo diario y son muy explotados, pero ahora se están organizando porque y es una población muy difícil de organizar, pero hay una red nacional de organizaciones de jornaleros. Entonces hay muchas razones, o sea, muchos ejemplos de... Jornaleiros, assim, que nós diríamos aqui, diaristas. Sí, igual. Pero algo que en esta conversación me impresiona y me impresionó mucho en el minicurso es que los alumnos y mis colegas brasileras son muy progresistas. O sea, yo hablo de lo mismo en mis clases en Estados Unidos y siento que los alumnos se están aburriendo. O sea, yo creo quizás, no sé, tiene que ver conmigo, pero... la conciencia aquí es mucho más desarrollada, entonces para mí es como es muy interesante ver la perspectiva de ustedes. Que legal, que legal. Bom ver isso. Pô, que bom mesmo. Muito bom, já agora, o Obama, com essa lei da migração, né? Sim. Acho que é legal dar um comentário. E por que ele é tão combatido, né? Pelas próprias instituições políticas, né? Bueno, hace casi 15 años que la comunidad está pidiendo una legalización y solamente ha habido estos pequeños pasos y este último paso de Obama realmente afecta alrededor de 4 millones de personas. Hay 11.2 millones de personas indocumentados actualmente, entonces solamente ayuda una porción de la comunidad, una parte, entonces eso crea controversia, pero yo creo en cuanto a la política, la gente, tanta republicana como demócrata, no está a favor de Obama, entonces cualquier cosa, él hizo, al hacer el orden ejecutivo para legalizar, ni siquiera es legalización, para prevenir que se deporten, más bien,
Isso retoma aquilo que tu disse, é um problema cultural, né? Porque ele tem um perfil assistencialista que a cultura, no geral, não gosta, né? É chamado de socialista, de comunista. Claro, no entienden qué es socialismo. Pero sí, entonces parte de la controversia es la política ahora. Sim. Mais alguma consideração, pessoal? Bom, eu queria... O tempo está acabando, né? Eu queria então, mais agradecer, né? Agradecer a sua presença. Foi muito legal o curso mesmo. Ter tido você aqui essa semana foi bacana. Eu aprendi bastante. É um assunto que, sabe, não é minha pesquisa exatamente, é tudo mercado financeiro, mas de alguma maneira... Claro, está envolvido. Eu trabalho 1% esse aqui. Mas esse assunto... Que é o problema, na verdade. Os teus estudos estão em pauta, estão em vigor no cenário atual, eles estão sendo muito discutidos, então é muito efervescente, como você pôde ver nas salas de aula, o debate que gerava. Tinha briga todo dia na sala de aula. Ótimo. E queria te pedir encarecidamente para você voltar e dar um curso mais atualizado, de repente, daqui a um ano. Por favor, volte. Pois para mim foi um prazer. Pois então, assim, eu só tenho a agradecer à doutora Alice Gates, sabe, por todos esses esclarecimentos que ela nos trouxe. Eu agradeço também, assim, pela mediação o Yuri Medeiros, o Pedro Marchioro. E, bom, estamos encerrando aqui mais um programa Coisa em Si pela Federal FM e espero os nossos ouvintes para o próximo programa. Obrigado.